Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos, todas e todes muito bem-vindos aqui, mais nesse espaço do Solidariedade, nesse espaço virtual do Partido Solidariedade de São José do Rio Preto. Eu sou Laurence Garcia, presidente municipal, e aqui comigo tá quem manda de verdade no rolê, a Elis. Oi, gente, tudo bem? Mais um dia aqui com vocês. Pessoal, e hoje a gente vai falar com uma pré-candidata assim que pra gente enche de orgulho estar aqui no Solidariedade junto com a gente, é a Gabi. Gabi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Orgulho é comigo mesmo. Gabriela, advoguei. E é um imenso prazer estar aqui hoje para poder bater esse papo com vocês. Arrasou. Gabi, a primeira coisa que a gente pergunta para todo mundo, de praxe, em qualquer podcast que a gente vai. Para quem não te conhece, quem é a Gabi? Vamos lá. A Gabi é uma mulher lésbica, negra, muito extrovertida, advogada, defensora dos direitos humanos, que odeia injustiça, não tem medo da verdade, não tem medo de encarar e ir pra luta e tá sempre engajada em fazer acontecer e muito mais preocupada em fazer acontecer do que dar ouvidos para aqueles que me criticam. Arrasou. É sobre isso. Chegou chegando. Ô, Gabi, tipo assim, você já tem um trabalho muito anterior, você já tá na OAB, na Comissão de Diversidade, já coordena as coisas lá, tem o Advoguei, como disse a Elis, né, assim, como que começou isso, essa militância? Como que foi, assim? Porque, formei, advogada, já era militante antes ou foi depois de formada? Como é que foi esse rolê? Não, Bom, desde criança eu já era uma criança que detestava injustiça, né? Então, na escola eu era aquela menina que comprava a briga quando praticava um bullying com algum coleguinha. Eu não ia pra cima do agressor, mas eu acolhia aquele que sofria bullying e aí acabava sofrendo bullying junto. Mas pelo menos a pessoa não tava ali sofrendo bullying sozinha. Então, tamo junto ali na tristeza e vamos pra cima, né? Dentro desse contexto de acolhimento. Então, isso sempre foi meu, né? Na faculdade de Direito, eu me encantei pelos direitos humanos, comecei a me encantar um pouco mais por essas pautas humanitárias, mais progressistas, gostava muito das disciplinas de cidadania, e quando eu me formei, eu tinha que escolher alguma área para me especializar. Geralmente, quando você se forma na faculdade de Direito, você não fica como um clínico geral, você sempre escolhe uma área para você se especializar e atuar. E nessa busca, levando em consideração que eu sou uma mulher lésbica e que é muito escassa a defesa dos nossos direitos, né? Não tem nem legislação para a comunidade LGBTQIA+, promulgada pelo Congresso, é tudo por decisão judicial. Diante dessa carência, né? E de perceber que, poxa, no dia que eu precisar não vai ter ninguém para me defender. Então eu preciso me armar para eu me defender sozinha, né? E também defender os meus. Então, eu decidi me especializar dentro da área de diversidade, né? Então, sou pós-graduada em Direito Homoafetivo e de Gênero e acabei de concluir também meu mestrado na área de ensino e processos formativos na área de educação para direitos humanos. Aí sim. Então, tenho essa formação e, nessa trajetória, recebi um convite do então coordenador da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, o Éder Serafim, a compor a comissão com ele como vice-coordenadora. E quando mudou a gestão, o presidente da OAB me convidou para ser a atual coordenadora da comissão. Então, minha luta, minha militância, ela começa aí, né? Principalmente dentro desse fazer político, e um político institucional, ele começa depois da faculdade. Mas essa sementinha, ela já estava lá desde a infância. Você foi falando, sabe o que eu fui imaginando? A Gabizinha, bem piquititita, o colega sofrendo coisa, e ela já advogando já pro colega desde o começo. Porque você viu o timbre, o tom de voz dela, né? Vocês perceberam. Ela chamando a diretora pra ser a juíza e a inspetora de aluno. Tem fotos lá no perfil dela, da infância dela, ela toda molecona. Isso é engraçado, mano. Mas era isso mesmo, eu era uma menina muito moleca e eu arranjava briga no bairro também, que quando acontecia alguma coisa, aí os meninos me perseguiam de bicicleta e eu falava, eu tô falando mesmo, não é pra excluir ninguém da brincadeira, pra todo mundo brincar. Então acontecia essas coisas mesmo na minha infância.
Ô, Gabi, e com essa firmeza que você tem, né, na sua fala, nos seus posicionamentos, a gente percebe que no teu perfil, você tem um perfil no Instagram, Advoguei, que é voltado aos direitos da diversidade. E a gente percebe que tem uma enxurrada de comentários ali homofóbicos que as pessoas fazem, não só no seu perfil, como nas ações que você realiza, igual a Semana da Diversidade. Como que você lida com isso? Você internaliza, você abstrai? Como que é isso para você, né, sendo uma mulher lésbica e ter acesso a todo esse conteúdo? Eu não vou mentir para você que é um grande desafio, né? Mas é uma questão de não pessoalizar, né? Essa ofensa ela não está direcionada a mim, está direcionada à minha existência, isso tá. Mas não está direcionada à Gabriela, está direcionada ao que a Gabriela representa, né? E na maioria das vezes, esse ódio, ele é uma resposta a uma ignorância dessas pessoas. E a ignorância eu rebato com conhecimento, né? Com desmistificação do preconceito. Então, o Advoguei, ele surge justamente disso, né? Como uma ferramenta para emancipar a comunidade, emancipar os meus através do conhecimento. Conhecimento é poder. E diante da atualidade, né, da nossa sociedade, que tudo é consumido pelas redes sociais, as pessoas hoje elas se informam pelas redes sociais. Tem gerações que não estão nem pesquisando mais no Google, pesquisando no TikTok alguma coisa para saber, né? E levando em consideração isso, eu criei o Advoguei, porque de nada adiantava ter uma decisão judicial, uma legislação que efetivasse os direitos da comunidade, se a comunidade não soubesse da existência dessa lei, ou pior, não soubesse como efetivar esse direito, como buscar a aplicação dessa lei. Então, o Advoguei nasce disso, né? E é claro que quando a gente fala de emancipação de uma parcela da população que é tão vulnerável, vão ter pessoas que vão achar que estão tendo seus privilégios ameaçados e vão, com toda certeza, nos atacar. E eu entendo que isso faz parte do jogo, né? E isso não me impede de continuar fazendo. Faz terapia, tenho certeza. Olha, haja terapia. É muito louco isso, né? Cara, você tá falando aqui e a gente, né, do mesmo jeito que reflete, isso é um reflexo da sociedade e a gente mora numa cidade que a gente não pode ignorar, né? É uma cidade que ela é homofóbica, né? Assim, o discurso homofóbico, ele perpassa ali no jornal tranquilamente, ele perpassa na Câmara, ele perpassa em vários espaços, né? E aí, ao mesmo tempo, assim, você é uma militante aguerrida, uma das pessoas que mais lutam por essa causa aqui na cidade. Claro que tem várias outras que dão suporte, tem gente que não aparece e dá suporte, mas a pessoa que está na linha de frente também, ela, né, às vezes tem um ataque pessoal também, né? E como que é ser militante desta causa numa cidade como Rio Preto, né? Porque tem muita gente que está te olhando e está torcendo para que tudo dê certo, pessoas de fora, né, te olhando como farol também. Você já parou para pensar nisso já também, assim? E como que é isso? Você que é uma pessoa super nova também, assim, então tem uma questão de juventude aí no meio também envolvido, né? Como que isso passa na terapia? Sabe que isso é muito curioso, porque eu percebo que no meu fazer político, no meu fazer institucional, né, dentro dessa militância da diversidade, como você estava bem dizendo, eu não tenho vivenciado ataques diretos à minha pessoa. Eu não tenho vivenciado nenhum tipo de represália dentro desse contexto, assim. Muito me surpreendeu, inclusive, por exemplo, recentemente teve, mais uma vez, a votação do Conselho Municipal na Câmara. E estava em votação um parecer externo que foi feito por mim, né, e que foi apresentado ali. E todos os vereadores, inclusive aqueles que votaram contra, né, o meu parecer, eles não estavam ali fazendo uma ofensa direta a mim. Na maioria das vezes eles falaram assim: nada contra o fazer profissional da doutora Gabriela, inclusive prestigiando aqui o fazer profissional dela, minha colega de profissão, mas vou discordar do parecer dela, por isso voto contra, acredito que o meu entendimento diverge. Então a gente consegue manter uma qualidade de diálogo, uma qualidade de debate
muito melhor, né? Dentro desse contexto de manter os olhos, né? Para a pauta e não para as nossas questões pessoais, assim. E eu acho que fazer política é isso, promover esse diálogo, né? Como eu nunca tive uma postura combativa num contexto de apontar dedos, de acusar os outros, né? De chamar vereador de homofóbico ou dentro desse contexto, né? Sempre adotei uma postura incisiva, sim, no combate à discriminação, no combate contra a homofobia, sempre fui muito incisiva, mas eu nunca trouxe esse contexto de uma forma pessoal, de ataque pessoal àquele que agride, né? Sim. Então aquela pessoa tem que responder por aquilo que ela fez, sim, e a gente vai acionar os meios legais para isso. Mas eu não vou ofender a pessoalidade dela, a subjetividade dela. E acho que isso enriqueceu o debate e talvez aprimorou um pouco mais como a gente está lidando com a causa da diversidade aqui em São José do Rio Preto. Porque as pessoas, elas não vêm ofender a Gabriela, que é a militante da diversidade. Não, elas podem discordar daquilo que eu defendo, mas elas não podem me atacar por aquilo que eu defendo. Não, e o debate tem sido tão pobre, né? Exatamente. É tudo isso, né? Uma coisa que você falou, diálogo, né? Assim, eu acho que essa é a base do Solidariedade de Rio Preto. A gente conversou com todo mundo justamente para que as pessoas tivessem um entendimento da necessidade do diálogo dentro de um espaço legislativo. Isso é fundamental, porque ao chegar lá, propor qualquer coisa, sair gritando com todo mundo e nada acontecer, do que adiantou? A gente não está produzindo conteúdo. Aqueles funcionários públicos não estão lá para produzir conteúdo para a rede social, eles estão lá para avançar a cidade, e não é bem isso que tem acontecido, né? Com pouquíssimas, raríssimas exceções, né, assim, que talvez dê para contar em 2 dedos. Então, assim, tem um lugar que não dá mais para ter as pautas da diversidade, por exemplo, cooptadas e jogadas de qualquer jeito, justamente para não fazer o negócio acontecer. As coisas precisam de fato andar e de fato acontecer. E para isso precisa de representante da diversidade lá nesse espaço. Não adianta achar que não, né? É exatamente isso, assim. Eu percebo muito ao longo dos anos que eu venho atuando para a pauta da diversidade, né, enquanto representante da Comissão de Diversidade da OAB, que as pessoas pessoalizam demais as pautas, né? E pessoalizam demais o fazer político. Então, muitas vezes você vê na Câmara, eu vou votar contra tal projeto porque eu não gosto de quem propôs o projeto. E fica nessa coisa, né, nesse impasse, nessa briga, nessa falta de diálogo que acaba atrasando a vida daquele que precisa da aprovação dessa lei. Sim, né? sim. Então, assim, quem está necessitado de uma efetivação de um direito fica ali, carente desse direito há longos anos, por conta de uma rivalidade pessoal daqueles que deveriam representá-lo. Né? Então é bem complicado. E aí eu me preocupo muito com isso. Toda vez que eu estou fazendo algo em prol de uma bandeira que eu defenda, seja a diversidade, seja a igualdade de gênero, seja a liberdade religiosa, seja a luta antirracista, eu tô sempre preocupada em trazer a causa primeiro. A Gabriela vem depois. É sempre a causa primeiro. Sim. Então a gente tá aqui para discutir a causa. E política é isso, política é diálogo, né? A gente tem que pensar que eu vou propor um projeto de lei e dentro desse projeto de lei eu preciso ter a maioria da Câmara para aprovar. E aí eu tenho que trazer para essas pessoas que você pode não gostar de mim, Sim. mas a gente precisa conversar e dialogar para que isso seja aprovado. Sim. Esquece tua rivalidade comigo. A gente precisa pensar no que tá aqui dentro desse projeto. E para isso, a gente precisa de diálogo. Né? A gente não vai conseguir ter projetos aprovados se a gente rachar com todo mundo que vota, que poderia votar a favor. Né? Então vai ficar uma briga de uma pessoa só ali e com um voto só não se promulga lei nenhuma. Exato. Eu acho isso importantíssimo, porque eu enxergo esse meio político, que é composto por homem branco, hétero, um grande espaço para massagear ego. E aí fica todo mundo disputando o ego ali dentro e as pautas importantes como a da diversidade não conseguem se discutir porque problema na cabeça que as pessoas levam, pessoalidade, igual a Gabi falou, leva para a Câmara, leva para o espaço político. A gente precisa urgente aprender a separar isso daí. Sim. E você falou um pouco
né, de uma das causas que você trouxe aqui, que foi também a questão da liberdade religiosa e tal, e é impossível de ignorar o fato de que existem vereadores e legisladores no Brasil inteiro e nos estados e nacional e tal, que levam as questões de religiosidade de uma maneira totalmente torta, indo contra as questões de diversidade, e isso acontece na nossa cidade também, e não só da diversidade, mas de outras religiosidades que não são aquela, se não é a minha, então, né? E como que é dialogar também com essa... Isso é muito louco, né? Assim, porque é isso, essas pessoas estão representando outras pessoas, né? E precisa chegar num meio termo, né? Eu tava vendo um vídeo recentemente exatamente sobre isso, né? Sobre essa importância do diálogo. Se você tá ali para fazer política, para dialogar, para conseguir, de fato, efetivar algum direito, né? Aprovar alguma lei, você vai ter que conversar. Por mais que você acredite que aquela pessoa é intragável, você precisa conversar. Só vai avançar se tiver diálogo, né? Então, é deixar essas pessoalidades de lado em casa um momento, e aí na hora que você estiver em casa, você pode brigar à vontade. Mas durante a tribuna, durante fazer político, você precisa conversar, né? Nós temos um Estado de direito, democrático de direito, que é laico. Mas o brasileiro não é laico, né? Então, dentro desse contexto, é claro que vai ter muita influência religiosa dentro do Congresso, né? Até porque tá lá só uma pequena parcela de representatividade do Brasil. Seria interessante, para poder efetivar, então, a laicidade do Estado, que tivesse um representante de cada religião ali dentro. Já que é para botar religião no meio do debate, então que tenha um representante de cada, né? Exato. Então, é basicamente isso, né? Tentar politizar a religião não é efetivo, não é producente, mas acontece, é uma realidade. E para que a gente consiga, né, efetivar os nossos direitos, apesar disso, a gente precisa dialogar. Não, pode crer. O que mais, Elis? Quero saber sobre a Elis, ela tá com o olho assim, meu Deus! Eu sou admiradora da Gabi, todo mundo sabe. Quero saber sobre a Semana da Diversidade, a primeira Semana da Diversidade de Rio Preto, que eu fiquei sabendo que aconteceu. Que a senhora cantou falsa. lá. Eu fiquei sabendo. Eu me apresentei Eu lá, fui fui convidada, agradeço pelo convite. Quero saber como é que foi, todos os detalhes, conta pra gente. E teve a conferência, né, já também, Sim. né? Porque também isso é importante, a Conferência Regional da Diversidade, né? Isso. Não, foi uma realização de um grande sonho, né? De um grande objetivo que estava longe e a gente conseguiu tornar realidade, assim. Nós tivemos uma proposta de lei, né? Um projeto de lei que buscava instituir a Semana da Diversidade de São José do Rio Preto por meio do poder público. E foi negada, né? Veementemente negada. Como qualquer outra pauta de diversidade que tenta adentrar as portas da Câmara Municipal. E com isso, né? E estando num cargo de liderança dentro da OAB, e a OAB sendo a casa da sociedade civil, a maior defensora da sociedade civil, da cidadania, então pensei, já que na Câmara e no Poder Público não entra, aqui vai entrar, né? E aí, levei a proposta, né? Era uma breve ideia de semana da diversidade. Levei a proposta para o presidente da OAB. Antes da gente montar essa semana, a gente já tinha criado, no ano passado, o primeiro entardecer cultural da diversidade. Qual era a proposta? Toda vez a OAB, quando tem mês da diversidade, dia de combate à homofobia e tudo mais, a gente fazia palestra. Atividade formativa, palestra para falar por que tem que combater a homofobia. Eu falei, cara, isso vai estar cada vez mais esvaziado, porque a gente está cada vez mais falando do óbvio e pros mesmos. Sempre pra bolha. A gente precisa furar a bolha. Então eu falei assim, como que a gente fura a bolha? Fazendo um evento cultural. Cultura fura a bolha, né? Se fura. Então, a gente falou assim, vamos fazer um entardecer cultural pra gente furar essa bolha. Fizemos um entardecer. Dentro do entardecer aí, a gente colocou os bate-papos mais leves, mais descontraídos. Fizemos uma feira de artesanato. Fizemos algumas apresentações musicais. Mas assim, a gente tinha uma caixa de som, um microfone pifado e um sonho. E era isso. E era isso, assim, só. Então, era a nossa força de vontade, o sonho e essa estrutura, assim,
completamente precária. E realizou, funcionou, e aí falou assim, bom, então no ano que vem a gente vai atuar para lutar pela essa Semana da Diversidade, né? Eu estava nessa época, né, de todo esse processo de gestão, eu estava com o meu vice-coordenador, o Gui de la Mura, e a gente estava sonhando toda essa ideia em conjunto. E dentro dessa discussão, nós levamos a proposta lá para o presidente da OAB, o Henry, doutor Henry Atic, e ele aceitou. Ele falou, não, vamos fazer, eu topo, acho que é isso mesmo. E aí veio o decreto federal para instituir, para chamar, né, a 4ª Conferência Nacional LGBTQIA+, e nesse decreto tem o chamamento das conferências locais, municipais e estaduais. Falei, bom, excelente momento para colocar uma conferência junto na semana. Não tem essa conferência, nunca teve essa conferência em São José do Rio Preto, nunca teve uma Semana da Diversidade em São José do Rio Preto, inclusive em Catanduva, que é uma cidade vizinha nossa, menor que a nossa, já está na 10ª Semana da Diversidade, São José do Rio Preto não tinha. Né? Então, para você ver como que tá a questão dessa pauta aqui. Enquanto que a gente está atrasado, né? Então, dentro desse contexto, a gente convidou algumas instituições parceiras para somar com a gente, né? Convidamos o SESC, o SENAC, o CRP, que sempre foi um parceiro de muito longa data da comissão. Convidamos alguns coletivos, né? O coletivo Mãos Femininas, a ABRAE, o Mães pela Diversidade. Alguns conselhos municipais também toparam participar, então o Conselho Afro, o Conselho de Saúde, o Conselho de Políticas Culturais. Então a gente teve todo esse abraço aí dessas entidades e fizemos acontecer. Foi uma semana linda, do dia 10 a 15 de junho, que teve muitas palestras, rodas de conversa, aconteceu a conferência, conseguimos, né, eleger os nossos pré-candidatos a delegados que vão representar São José do Rio Preto lá na conferência estadual, quando saiu o decreto. E o encerramento foi com um anoitecer cultural, que foi maravilhoso. Agora não mais com uma caixa de som e um microfone pifado, mas com um palco, com um painel de LED, com estrutura de som, de iluminação, com o show do Magia Negra, com o show da Elis, com o show da Cris Assunção, com performance do Caleb, da Estela. Foi uma coisa, assim, maravilhosa. A população riopretense acolheu, abraçou, se fez presente, esteve lá tomando seu chopp, participando da feira de artesanato. Então, é uma coisa que me enche até os olhos de falar, porque era algo que ficou para a história de Rio Preto. É a primeira, espero que seja de muitas, e espero que no futuro o poder público possa finalmente se envolver nessa programação também de uma forma mais assídua, assim, né? Mais ativa também. E foi muito louco. Eu fui, né? Eu tava com o Rodolfo, que era o presidente do Conselho de Cultura anterior e tal. E ele deu uma fala lá, né? Rodolfo Kifuri, e junto com outras pessoas e tal, e não sei o quê. Eu vi a fala de todo mundo, bate-papo super legal. E depois o Rodolfo veio sentar na mesa de novo comigo. E aí veio um rapaz que a gente nunca tinha visto na vida, né? E é difícil, né? Geralmente nesses rolês você conhece todo mundo, né? Então um rapaz que a gente nunca tinha conhecido na vida, ele falou assim, olha, ele falou pro Rodolfo, posso te falar uma coisa assim? Olha, eu sou hétero e eu não tinha ideia disso tudo que vocês vivem, disso tudo que vocês passam, do dia a dia de vocês, o como que é... E eu tô consternado, eu não sei. Tipo, você via na cara do rapaz, um rapaz novinho, assim, devia ter uns 20 e poucos anos. Você via na cara do rapaz que ele tava revendo toda a vida dele enquanto ele falava com o Rodolfo, sabe? Assim, ele não conseguia externalizar. Aquilo me mexeu comigo, né? De um jeito, assim, sabe? Porque... eu acho que assim, eu não sei como que foi todos os outros dias. Eu fui na abertura e no encerramento, eu não sei como que foi o meio do rolê. Mas assim, valeu. Só ali, só aquele rapaz, especificamente, ele vai sair dali, ele vai espalhar isso com um trabalho de formiguinha, falar pros colegas e o negócio vai virando, entendeu? Assim, então, fazer, ter a coragem de chegar lá e fazer uma primeira vez, e de levar e ter todo esse apoio, ter toda essa gente junta, porque é pesado ser a comissão de frente, né? Super pesado isso. E é exatamente isso, assim, missão cumprida. Exato.
é isso que eu estava dizendo, né? Sobre essa importância de furar a bolha. Você acabou de me contar. Furamos, Sim. de fato. Muitas vezes nas assessorias de imprensa, né, nas entrevistas para poder divulgar a semana, me perguntavam: mas a Semana da Diversidade é só para LGBT? Eu falava assim: não, muito pelo contrário. Exatamente. Eu quero que a sociedade heteronormativa esteja lá presente. Porque, mais uma vez, é diálogo. A gente só vai conseguir trazer a inclusão, o respeito, a igualdade e a justiça se a gente conseguir dialogar. Se a comunidade LGBT conseguir dialogar com a sociedade heteronormativa e a gente conseguir conviver em paz, sabe? Respeitando os direitos uns dos outros, respeitando as nossas próprias subjetividades. É isso, não é mais segregação de evento de LGBT é só pra LGBT, evento de hétero é só pra hétero. Não, é pra todo mundo conviver junto, né? Então é pra furar essa bolha mesmo. É essa a intenção. E vozes pra falar que ia dar errado não faltaram. Sempre tem. Né? Então, assim, de falar, eu vou ali chamar o SESC, vou chamar o SENAC, vou enviar um e-mail pra eles pra convidar pra participar. Não, eles não vão vir, não. Não adianta nem tentar. Nem adianta, não vai dar certo, vai ser assim, vai ser assim. E qual que é a resposta pra essas vozes? É tipo, tá bom, vou fazer, se eles falarem não, aí depois a gente vê, mas vamos fazer. Né? Custa o quê eu ir lá e bater na porta deles? Não, eu já tenho mesmo, já não tá acontecendo, então vamos lá ver, né? Então, a minha resposta é sempre tentar e fazer, e aí a resposta para isso é a realização da primeira Semana da Diversidade de São José do Rio Preto. Sim, isso foi muito louco, cara. Gabriela, a Semana da Diversidade reverberou muito na internet, nos veículos de comunicação locais. Eu vi muitos comentários falando que a Semana da Diversidade foi realizada com dinheiro público. Você acabou de falar aí agora que o poder público não participou, né? Então, estou trazendo essa questão para você falar mais uma vez para o pessoal. Bom, vamos lá. E se tivesse sido feito, qual é o problema também? Sim. Tantos eventos na cidade são realizados aí com dinheiro público. Gente, evento, cultura... Inclusive, é um problema não ter sido realizado com dinheiro público. Eventos, shows, teatro, música, cultura LGBT, tudo que é cultura traz benefício para a população de Rio Preto. Eu não entendo essa dificuldade das pessoas entenderem. Mas ainda assim a gente sabe que não foi realizado com dinheiro público, né? E vou além. A gente sabe que você protocolou um processo, a gente está falando sobre vereança, sobre sua pré-candidatura, um processo contra um vereador, né, que está na Câmara exercendo mandato nesse momento. Como que foi esse processo? Bom, sobre a questão do dinheiro público, realmente não teve, né? Gostaria que tivesse tido, né? Assim como a Semana do Hip Hop teve, muitos outros eventos culturais acontecem com dinheiro público, FIT e muitos outros que tem, né? Viradas culturais que acontecem aqui em Rio Preto. Então, seria positivo, né? Se tivesse sido aprovado o projeto de lei da Semana da Diversidade, talvez tivesse dinheiro público. Mas, nesse caso, não teve, não. Foi só sangue, suor e lágrimas, o apoio das instituições parceiras que tinham caixa, porque a OAB, diferentemente do que pensam, por conta do peso que a instituição carrega, as comissões não têm caixa. A gente trabalha com um total de R$0 e batalha para conseguir patrocinadores. Então, a gente conseguiu algumas empresas parceiras, né, para poder nos patrocinar, nos auxiliar com essa infraestrutura, mas a OAB mesmo, ela cede o nome, o respaldo, a estrutura da Casa do Advogado, que é impecável, né? A força de trabalho ali de todos os auxiliares e administradores da casa, mas dinheiro não tem. Então, a Semana da Diversidade ela foi custeada pelas entidades que se envolveram ali, né? E somente isso, não teve dinheiro público nenhum. Seria importante se tivesse. Né? Devia ter. E o processinho, bem? Vamos lá, hora da polêmica. Bom, o processo foi o seguinte, né? Não me recordo direito o ano, se eu não me engano foi em 2021. Um vereador daqui da cidade, que agora ele é o vice-presidente da Câmara, e na época ele era o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Então, assim, a gente sabe que ele é muito humanista, muito progressista, uma ótima pessoa. Contém ironia. E ele fez uma postagem, né, seguindo a mesma linha do Roberto Jefferson, que fez uma postagem semelhante. Só gente boa. No Instagram, que era uma mão branca, forte, masculina, que estava segurando, assim, ó, uma mão
preta, demoníaca, que tinha uma bandeirinha LGBT amarradinha e uma mão bem forte, assim, punindo essa mão preta. E tava escrito assim, na minha família não. Aí tinha uma famíliazinha em cima, assim, com uma casinha, e essa mão tava impedindo essa garra que tava querendo pegar a família lá. Então tinha uma mão que tava querendo pegar uma família e essa outra mão segurando, tipo, na minha família não. E ele postou isso em horário de sessão na Câmara. Né? Então, no momento que ele estava ali na sessão da Câmara, ele falou, acho que eu vou postar Acho que é uma boa ideia. um negócio homofóbico aqui nas minhas redes sociais. E acho racista. Que, Porque a mão racista, branca, a mão que segurava a mão Exato. preta era branca. Então, assim, acho que cai bem, né? Essa publicação, uma hora dessa aqui, né? De cunho homofóbico e racista. E aí a OAB se envolveu, alguns conselhos se envolveram também, né? Alguns coletivos e movimentos, movimento negro do MNU se envolveu, alguns coletivos que tinham aqui em São José do Rio Preto na época. E a gente fez a representação criminal e também a representação política, porque ele estava fazendo uma publicação de cunho pessoal, de cunho racista e homofóbico em horário de sessão. Então, isso configuraria quebra de decoro, né? E seria passível até da cassação do mandato dele. Então, a gente protocolou lá na Câmara para a Comissão de Ética analisar e aplicar a sanção cabível, né, da representação política, e encaminhou para a delegacia estadual, né, para a delegacia seccional, visto que é um crime praticado por vereador, então quem investiga é a delegacia seccional. Então, eles fizeram essa investigação, encaminharam para o Ministério Público. Também protocolamos no Ministério Público a documentação relativa a esse delito e seguimos. Resultados, né? Ele responde por um processo criminal federal, porque primeiramente foi protocolado pelo Ministério Público no TJ, mas como o crime foi praticado pela internet, foi praticado no Instagram, no Facebook, o juiz do Tribunal de Justiça entendeu que esse crime aconteceu a nível nacional. E, por ter acontecido nacionalmente, deveria ser julgado por um juiz federal. Então, o processo ele foi transferido para a vara federal. Está em tramitação ainda, não foi arquivado, muito pelo contrário, está em tramitação. O juiz ele recebeu a denúncia, né? Então ele está ali nessa análise, está na fase de produção probatória, de instrução e julgamento ainda, mas está tramitando esse processo, né? Tenho contato com os procuradores federais, né, do MPF, do Ministério Público Federal, que está atuando no caso, então ele está tramitando, mas a representação política que a gente achou que iria para frente, porque é uma evidente quebra de decoro, foi arquivada, ele foi absolvido, os seus colegas vereadores entenderam que ele estava no exercício da sua liberdade de expressão, então eles falaram que, não, ele... Famosa da opinião. Teve a liberdade de expressão dele aí, vamos absolver o colega, né? Para não indispor com o colega, vamos deixar baixo isso aqui, arquiva e tá tudo bem, segue. Aí hoje ele é vice-presidente lá da Câmara. Essa é a Câmara Municipal de São José do Rio Preto, pela qual você vai pleitear aí durante as eleições, participar. O que você espera de um possível mandato? Tiro, porrada e bomba, né? Pra você ter noção, hoje eu tava na psicóloga, ela me fez exatamente essa pergunta. Ela falou assim, você tem que começar a, muitas vezes, aprender a lidar com a sensação de impotência, porque muita coisa vai fugir do seu controle ali dentro, né? Mas, mesmo tendo esse fato para lidar, como eu disse, o meu fazer político, ele é técnico. Ele é voltado para pautas, ele é voltado para conhecimento. Então, eu não pretendo pessoalizar o meu fazer político ali dentro. Eu tô ali e é para dialogar. Inclusive com o vereador que eu tive que processar. Tô ali para fazer diálogo com ele também, né? Para poder promulgar leis, para poder aprovar projetos, políticas públicas, ações afirmativas. Então, o meu fazer político, ele é assim. Eu não tenho medo de receber represálias, de receber ofensas, ataques. Não tenho medo disso. Eu acho que sempre estive na linha de frente para dar a cara a tapa mesmo. E quem dá a cara a tapa tá ali se permitindo apanhar, né? Então,
Mas o meu fazer político, não é nesse contexto de combate, de briga, de guerra. É num contexto de diálogo, de um fazer técnico, assertivo, objetivo, para que a gente consiga, de fato, efetivar os direitos. Então, não estou pensando na Gabriela, estou pensando na pessoa que precisa do projeto de lei aprovado lá na ponta da lança para que isso aconteça. Então, meu fazer político é olhando para essa população que não tem direito e precisa ter. Pode crer. Essa questão de não pessoalizar, isso é muito importante, né? E difícil. E a gente vê que hoje em dia não acontece. Tudo é pessoalizado, como a gente estava falando logo no começo, né? E aí, Gabi, tem uma pergunta que eu tô fazendo para todo mundo. Eu gosto dessa pergunta. Deu certo. Gabi, de pré-candidata, virou candidata, de candidata, virou vereadora. Vai assumir lá, se eu não me engano, é 15 de fevereiro ou 1 de fevereiro, alguma coisa, em fevereiro. Fevereiro de 2025, assumiu o mandato. E aí? E o primeiro dia? O que você pensa que vai ser o primeiro dia? O que a galera pode falar assim, não, pode esperar isso aqui do primeiro dia? E aí que se for dia 1º de fevereiro que eu vou assumir, a primeira coisa que eu vou fazer é cantar parabéns pra mim lá na Câmara, que é meu aniversário, e de presente vai dar a posse. Já vai chegar com o bolo. Já vai lá com o bolo pra comemorar 2 coisas junto. Pode crer. Mas o que esperar de mim, dentro desse contexto de assumir um papel na Câmara, é uma continuidade de uma forma muito maior e expressiva dos trabalhos que eu já venho fazendo há muitos anos, né? Sem muito poder, sem muitas possibilidades de fomento, mas eu já venho trabalhando. Então, continuar a fazer acontecer. Tornar a Semana da Diversidade maior, conseguir lutar agora através de um diálogo político, técnico, né, assertivo, para conseguir um conselho, para conseguir uma secretaria de direitos humanos, para conseguir uma casa-abrigo, né, um centro de referência, que muitas outras cidades têm, um centro de referência aqui não tem, né, e lutar pelos direitos humanos, lutar por pautas progressistas, pelas políticas públicas, ações afirmativas, que tanto ajudam a população no dia a dia, né? A política, ela acompanha a vida das pessoas nos mínimos detalhes, ela se faz presente nos mínimos detalhes. E eu pretendo estar atuando para que ela continue, né, presente nesses mínimos detalhes da vida das pessoas, mas de uma forma positiva, facilitando a vida do cidadão riopretense. Então é isso que vocês podem esperar de mim, essa continuidade de uma forma agora ainda mais expressiva para fazer acontecer. Ô, Gabi, para quem não conhece, não sabe, explica um pouco mais sobre esse casa-abrigo e o centro de referência. Assim, porque algumas coisas elas já estão no dia a dia, né? A discussão sobre o conselho, sobre a semana, algumas, né, pautas já estão aí, sobre uma Secretaria dos Direitos Humanos. O próprio nome já pode dizer muita coisa, mas a casa-abrigo e o centro de referência, eu não sei se todo mundo tem. São novidades. Exato. Vamos lá. Primeiro, eu só queria falar que também é uma pauta, né, uma luta, trazer também de volta à ativa, de forma efetiva, o ambulatório T, que existe em São José do Rio Preto. Foi um ambulatório pioneiro, né? Um dos primeiros que foram fundados, específico, e agora ele está praticamente às traças. As mulheres trans, as pessoas trans estão pleiteando o retorno desse ambulatório, estão sem endocrinologista lá para atendê-las. Então, esse movimento também precisa acontecer, já está acontecendo agora, né? Mas no momento político, na mudança de um cenário político, precisa ser mais ostensiva essa atuação. Mas em relação à casa-abrigo e o centro de referência, basicamente acontece da seguinte forma. O centro de referência, ele é como se fosse um CRAS, por exemplo, né? Da assistência social. É um centro onde vai ter, para a população LGBTQIA+, em estado de vulnerabilidade, assistência social, assistência psicológica, assistência jurídica, para que essas pessoas elas possam receber esses apoios, ações formativas. Então, esse centro de referência realmente é para que as pessoas possam buscar em algum órgão do poder público as suas demandas, né? Seja psicológica, seja de assistência social, seja uma orientação jurídica de como efetivar algum direito. Então, ter esse centro realmente
como referência, né? Para poder ter essa efetivação. Existem centros de referências das mais variadas subjetividades, né? E o da diversidade não existe. Já existe em outras cidades, existe em Ouro Preto, existe em São Paulo, existe em Catanduva, se não me engano. Não, em Catanduva eles estão buscando criar esse centro de referência. Assim, nossa, Catanduva não, tá bem à frente não, mesmo, em Catanduva né? eles estão buscando criar agora, Tá. né? Eles estão tendo alguns entraves, mas está buscando efetivar esse centro de referência. E em vários outros municípios tem também, né? E a gente busca ter esse centro de referência aqui, porque uma das principais demandas, inclusive das entidades, dos órgãos públicos que participaram da conferência, foi: a gente não tem fluxo. A gente não tem dados. A gente sabe que essas pessoas elas sofrem homofobia, a gente sabe que as pessoas estão precisando de efetivar alguns direitos, mas as pessoas não chegam até a gente. Então, eu não sei como que a gente vai poder atender elas, né? Não, a gente não tem fluxo, a gente não tem esses dados de quantas pessoas trans tem em São José do Rio Preto, de quantas pessoas LGBTQIA+, tem em Rio Preto, de quais são as principais demandas que essas pessoas têm. A gente não tem esse dado, a gente não tem esse mapeamento, não tem esse censo para poder fazer política pública. E qualquer tipo de política pública, ela se inicia nesse mapeamento, se inicia nesse dado. Senão, como é que você vai saber para quem que você está fazendo política? Você precisa ter uma informação, um mapeamento antes, para depois pensar numa política pública que atenda essa parcela da população. Sem dado, não tem como fazer política. E esse centro de referência, ele entra nessa função, né? De poder fazer esse mapeamento e de poder fazer esse fluxo, né? Construir esse fluxo de atendimento, de encaminhamento para as redes, de encaminhamento para a Defensoria Pública, de encaminhamento para um CAPS, de encaminhamento para qualquer instituição do equipamento público de atendimento dessa população. A Casa Abrigo, por sua vez, já também, né, autoexplicativo o nome, é uma casa que tem por objetivo abrigar e acolher pessoas LGBTQIA+, em estado de vulnerabilidade, que foram expulsos de casa, que sofreram agressão, que foram vítimas de violência, que estão em estado ou em situação de rua, né, seja lá por qual motivo, por não ter conseguido se incluir dentro do mercado de trabalho formal. Então, essa casa-abrigo visa esse acolhimento, né? Para que essa pessoa consiga, naquele momento, se estabelecer, né? Estar em um lugar seguro, para que possa, assim, buscar o seu centro de referência, para que possa obter esse auxílio do equipamento público, para se emancipar, né? Então, é basicamente isso, para poder, de fato, acolher essa população que está em estado de vulnerabilidade. Nós temos muitas pessoas em São José do Rio Preto que vivem em situação de rua e grande parte delas pertence à comunidade LGBTQIA+, e a gente precisa olhar para essa especificidade dessas pessoas. Sim, claro. Né? Ô, Gabi, tem uma coisa que muita gente me diz, e eu acho que deve dizer para você também. Tem muita gente que fala assim: ah, cultura não dá voto. E deve ter muita gente que diz: ah, diversidade não dá voto. A gente, né, sabe que não é bem assim, né? Essas pessoas, precisam estar representadas e elas buscam representatividade. Se até agora quem apareceu não era exatamente essa representatividade, era uma outra conversa. Mas o que você responde para quem fala: ah, diversidade não dá voto? Espera, bobo. Espera outubro que você vai ver se dá voto ou não. É isso que eu posso responder. Aguarde. Porque a questão é, né, falam que não dá voto, mas esse movimento é muito recente da gente conseguir entender que quem precisa estar lá no poder são as pessoas que nos representam. A gente está falando de identidade. Então a gente precisa se identificar com quem está lá. E acho que a população começou a entender a regra do jogo agora, né? De entender que não é porque esse cara é político aí há muitos anos que eu tenho que votar nele. Não, é uma pessoa que eu sei que, poxa, essa pessoa aqui, ela luta por algo que me interessa. Então, eu vou colocá-la lá. O pessoal começou a entender que tem... Vamos lá. A nossa Câmara Municipal tem 17 vereadores. São 2 mulheres. Sim. E 2 que não são pessoas que têm como pauta, como bandeira, a igualdade de gênero. Tem suas bandeiras, mas não é essa. Então, são 2 mulheres, ok? A gente atinge lá uma certa representatividade de ter mulher lá, mas não tá lutando pelo direito das mulheres, Sim. de forma ostensiva. Temos 3 pessoas negras lá. As 3 são pardas. Não tem nenhuma pessoa preta na nossa Câmara. Sim.
não tem LGBT na Câmara, né? O restante é o quê? É branco, heterossexual, cisgênero, né? Então, muitas vezes carreirista político. Sim, Então, é gente o que... lá tá 20 anos lá já, velho. Então, Bota assim... carreira nisso. Exato. Então, é o que a gente tem. E agora a pessoa tá começando a entender que, pô, pra eu conseguir ter algo que eu almejo, que eu acho que é bom, através da política, eu preciso colocar alguém que vá votar isso favoravelmente pra mim lá, que vai fazer essa política de fato acontecer. Então, agora que a política está começando a se transformar num processo identitário, Sim. né? Então, a minha resposta é, espera, bobo. Outubro a gente vê. Guarde, confie. Eu acho que as pessoas estão despertando para o seu voto representar o que elas vivenciam, né? Eu estou repetindo o que você falou, porque eu estou ainda Matutando. digerindo aqui. Mas por exemplo, Rio Preto tem uma população negra imensa, uma população preta também. Por que não vota 52,8%. na sua representatividade para ter voz ali na Câmara? Viado e sapatão é o que mais tem em Rio Preto. Toda esquina tem um viado e um sapatão em Rio Preto. Se precisar cortar, vocês cortam. Por que a gente não tem um representante LGBT lá na Câmara? Por que a gente não consegue emplacar um conselho Sabe da que eu fui diversidade numa na cidade, palestra... tendo tanto gay e lésbica? Sabe que eu fui dar uma palestra Apelando recentemente? já pro Mas sabe que eu fui dar uma palestra recentemente numa empresa para falar de direito LGBTQIA+. E aí fizeram exatamente essa pergunta. Falaram assim, nossa, mas Rio Preto é tão LGBT? Todo lugar eu vejo alguém do Vale. Todo que é lugar que eu vou, tem alguém e que conhece alguém. E ainda fizeram uma crítica. Mas, ó, os viados é tudo inimigo de viado, eles têm uma rixa, sapatão é tudo inimigo de sapatão, tudo rixado. Por que a gente não se une? Então, E por que a pergunta não tem? já faz a resposta. Né? E aí falou assim, e por que não tem lá? Né? E aí, por que não aprova um conselho? Eu falei assim, você falou que tem um monte de pessoa do Vale, né? Como eles falou, um monte de viado sapatão na rua. Se não tem lá, alguma coisa não bate. Será que não temos candidatos LGBTQIA+? Ou será que temos e vocês não estão votando? Exato. Se não, ou será que temos poucos? Esses poucos representam? Exato. Não representam? Porque não adianta também você votar numa pessoa só porque ela é LGBTQIA+. Tudo bem, essa pessoa é LGBTQIA+. Ela vai lutar pelos teus direitos lá na Câmara? Exatamente. Porque não adianta. Eu sou LGBT, vote em mim. Mas e aí, você vai fazer acontecer pela diversidade lá na Câmara ou não vai? Pra Então você aguentar precisa... o barraco. O rojão. Exatamente. Então, assim, tem essa questão, né? Mas é começar a pensar nesse processo identitário. Poxa, eu vejo tanto viado sapatão na rua, por que eles não podem estar ocupando a Câmara? Exato. Né? É por conta do voto. Então, Sim. se você quer ver um viado sapatão na Câmara, vote em um viado sapatão. Acho muito louco isso, né? Porque, assim, a galera reclama muito, assim, reclama muito mesmo. Qualquer lugar, qualquer pessoa que você for procurar na rua, em qualquer lugar, seja um espaço público ou privado, você está feliz com a Câmara dos Vereadores? Não estou feliz. Lá tá ruim? Tá ruim. Não tem representatividade? Não tem representatividade. Em quem que você vai votar? No vereador tal. Que já tá. Que já tá lá faz 20 anos. Sabe quando a Gabi estava protegendo o coleguinha do bullying? O cara já estava de vereador lá 20 anos atrás, entendeu? E aí você vai votar de novo nesta pessoa. Se você está infeliz, se você está infeliz há muitos anos, se essa pessoa está lá há muitos anos, você não está conseguindo comparar, né? Ver o causa e consequência do que está acontecendo. Mas sabe qual que é a Aconteceu questão? a mesma coisa comigo. A pessoa chegou perto de mim e falou, você viu, o Conselho da Diversidade mais uma vez não passou na Câmara. Falei, em quem que você votou? Exato. Fulano. Falei assim, então Então é não vai isso. passar Daí nunca. explica. Mas sabe qual que é a questão também? Eu acho que a população tem muito medo do novo, né? Então eles apostam muito no diabo conhecido. Então, tá lá, tá horroroso, tá provando nada, tá uma vergonha. Eu gosto de reclamar do que tá ruim lá. Mas tomar uma postura pra mudar, vai que é pior, não sei. Então, por isso que precisa ter esse diálogo, precisa que a população riopretense conheça os pré-candidatos, que eles estejam visíveis, porque só assim eles vão poder perceber que existem outras opções. Exatamente. E opções boas, opções positivas para Rio Preto. Sim. Mas para isso
é responsabilidade dos pré-candidatos botar a cara no sol, Sim. falar, ó, tô aqui, Sim. conheça meu trabalho, né? Veja o que eu já fiz. Exatamente. E eu tô aqui para fazer, né? Porque muitas vezes a pessoa se torna um pré-candidato e cai de paraquedas, não sabe nem o que tá acontecendo. Só tô aqui. Exato. E, só tô aqui. Recebeu uma proposta recusável irrecusável e aí resolveu E aí, ser pré-candidato. pronto. Não, assim- não aguento uma semana. Então, assim, existe essa necessidade, né, de trazer essa responsabilidade para os pré-candidatos, de colocar a cara no sol ali, de mostrar o próprio trabalho, de mostrar que não tá para brincadeira, que tá para fazer acontecer, e que se coloca, assim, como uma excelente opção para ocupar uma cadeira na Câmara que tá lá só fazendo peso. Sim. Que, olha, tem muitas. Sim, exatamente. Gabi, pra gente encaminhar pro final, né? Tem algum recado pra galera que tá nessa campanha, nessa pré-campanha contigo, que tá nessa energia também? A gente sabe que em Rio Preto a gente nunca teve uma vereadora lésbica, né? A gente já teve vereadora bi, já, mas lésbica nunca teve. E como que é isso, assim, né? Se você tem algum recado para essa galera que tá junto agora, vai começar a campanha logo mais, em pouco tempo. A campanha é um tiro muito grande, né? De 45 dias é curto, né? Na hora que você vê, já acabou, já tem um monte de coisa para fazer. E aí? Bom, eu estou vivendo um momento de fazer história para Rio Preto, né? Então, já construí na história de Rio Preto a primeira Conferência Regional da Diversidade, já construí para Rio Preto a primeira Semana da Diversidade e agora estou no caminho de construir para Rio Preto a primeira vereadora lésbica militante dos direitos humanos para tornar Rio Preto, que já é uma excelente cidade para se morar, né? Eu sou filha de Rio Preto, eu amo essa cidade, nasci aqui, cresci aqui, fiz faculdade aqui, concluí meu mestrado aqui, então eu sou uma pessoa que foi nascida e criada, se recusa a sair e agora quer tornar essa cidade muito mais inclusiva, um lugar melhor para todos, porque apesar dela ser excelente, ela só tem olhos para uma parcela da população e tem uma outra que está negligenciada. E eu quero que essa parcela também tenha esse olhar voltado para ela. Então, o que eu posso dizer é, vem comigo fazer parte dessa história, né? Confia em mim e que a gente junto é capaz de fazer Rio Preto muito mais inclusiva através do diálogo, de um debate técnico, ético, através da transparência, da confiança e, acima de tudo, da justiça. Arrasou. É isso. É isso aí, Rio Preto. Faz o arco-íris. Alguma coisa a mais, Elis? Tô fazendo arco-íris. Vocês editam aí, ó. O Coloca o arco-íris. Faz o arco-íris, Arco-íris. Rio Preto. Alguma coisa a mais, Elis? É isso, eu acho que a Gabriela Arrasou. não deixa a desejar. Gente, é isso, assim. Queria agradecer quem ficou até aqui, né? A gente sabe que não é fácil nesse mundo digital, onde as coisas acontecem são muito efêmeras, muito líquidas, as coisas acontecem muito de repente. Ficar aqui até o final mostra mesmo assim, o quanto vocês estão interessados, interessadas e interessados em mudar a nossa cidade. E é por isso que a gente se coloca nesse lugar aqui. Ninguém tá aqui porque, eu acho que não, vou ter algum benefício, não sei o quê. Não, as pessoas estão aqui porque elas querem ser um agente de mudança ativo na nossa cidade. E a Gabi mostra muito bem isso, como ela já vem sendo e como ela ainda pode se tornar algo muito mais potente, né? Só que para isso também precisa de um engajamento. A gente sabe como é que funciona a campanha hoje em dia, a pré-campanha hoje em dia. Ela precisa mesmo de pessoas que estão ali engajadas e espalhando os conteúdos, espalhando as propostas, as ideias, a pessoa em si, né? Ninguém está aqui num intuito individual, e sim sempre coletivo. É isso. Então, o que eu peço para vocês é que vocês se engajem, de fato, na campanha da Gabi, na pré-campanha e depois na campanha da Gabi, que vocês, de fato, espalhem os conteúdos, conversem com seus familiares, né? Porque todos juntos somos fortes. É isso, gente. É realmente isso, assim. Eu acho que a Gabriela não faz nada sozinha, né? Exato. A Gabriela, enquanto coordenadora da comissão da OAB,
né, de diversidade, ela foi bater na porta de pessoas parceiras, apoiadoras, que sonharam junto e fizeram acontecer. A Gabriela, pré-candidata a vereadora, igual, ela não vai conseguir se eleger sozinha. Ninguém se elege sozinho. Exatamente. Então, eu preciso contar com o apoio das pessoas que querem me ver lá na Câmara ano que vem, porque sozinha eu não vou conseguir. Eu tenho o imenso privilégio de ter pessoas que me apoiam, uma equipe que está organizada e engajada para fazer isso acontecer, mas eu preciso também do apoio da população riopretense, né? E como que a população riopretense pode me apoiar? Exatamente, né? Seguindo nas redes sociais e em momento de campanha, né? Realmente fazendo acontecer para que eu entre lá dentro. Show de bola. Gente, é isso. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Falamos juntos. É isso.